Caros amigos, quando pedimos que grupos de pessoas mencionem a substância mais cara do mundo, a variedade de respostas é hilária. Frequentemente, as respostas são bem divertidas, como amor, cocaína, tinta de computador ou até mesmo sexo. Suposições mais sérias incluem substâncias raras como diamantes, urânio e platina. Algumas pessoas, particularmente astutas, percebem que a substância mais cara provavelmente deve ser criada artificialmente por algum tipo de processo feito pelo homem. Alguns bons palpites nessa área são os elementos artificiais como o nonóquitio ou o nobitânio. Então, comumente, quando pensamos no material mais valioso do mundo, nossas mentes tendem a se concentrar no ouro. E enquanto o ouro é muito caro, a um valor atual de $60 por grama, existem outros materiais que são significativamente mais caros. Drogas como heroína, cocaína e LSD, por exemplo, são as drogas mais caras do mundo em peso, muito mais valioso do que o ouro. O valor de mercado dos diamantes por grama é ainda mais proibitivamente caro, mas mesmo assim, não é nada comparado ao material mais valioso atualmente conhecido pela humanidade. No momento, a antimatéria, com preço de cerca de 62,5 trilhões de dólares por grama, é a substância mais cara do planeta. Bem, o que é essa tal de antimatéria? Para simplificar, a antimatéria é o oposto da matéria regular. No nível atômico, a antimatéria é composta de partículas e átomos, assim como a matéria normal. A única diferença é que eles têm uma carga elétrica oposta. Prótons de antimatéria são negativos e chamados de antiprótons, enquanto os elétrons são positivos e chamados de pósitrons. Sempre que a antimatéria e a matéria se tocam, elas se aniquilam instantaneamente em uma liberação de energia 100% eficiente. Essa pura liberação de energia é a razão pela qual a antimatéria pode ser extremamente útil. O que é mais difícil de lidar com a antimatéria é que você não pode armazenar a antimatéria em um reservatório composto de matéria, porque matéria e antimatéria destroem-se mutuamente quando entram em contato. É como colocar gasolina em um reservatório feito de fogo. Nesse vídeo, discutiremos por que a antimatéria é tão cara e para que serve essa antimatéria. Além disso, discutiremos como podemos criá-la. Então, fique conosco até o final desse vídeo. E por favor, inscreva-se no nosso canal. Isso irá nos ajudar bastante. Os físicos há muito tempo teorizam que nosso universo não deveria ter existido, devido à quantidade igual de matéria e antimatéria criada durante o Big Bang, no momento da criação de nosso universo. A mesma quantidade de matéria e antimatéria deveria ter se aniquilado, deixando quase nada para trás. Graças a Deus que não foi o caso, e nosso mundo está dominado por matéria normal. E pelo que os físicos podem dizer, é apenas porque, no final, havia uma partícula de matéria extra para cada bilhão de pares de matéria-antimatéria. Os físicos estão trabalhando arduamente para tentar explicar essa assimetria. A antimatéria é extremamente útil na guerra e em tecnologia avançada. As armas nucleares mais eficientes, por exemplo, convertem meros 7 a 10% de sua massa em energia, enquanto a colisão de antimatéria com matéria libera 100% de sua massa em energia. Se você de alguma forma carregasse uma grama de antimatéria do tamanho de uma uva e a jogasse no chão, haveria uma explosão maior do que as explosões nucleares de Hiroshima e Nagasaki juntas, com facilidade suficiente para destruir uma cidade inteira. No entanto, armas de assassinato em menor escala podem ser economicamente mais viáveis, como a bala de antimatéria teorizada, que seria essencialmente uma bala normal, mas com um minúsculo 1 bilionésimo de grama de pósitrons preso à sua ponta. Com o impacto,
A bala disparada de um rifle seria capaz de destruir uma casa inteira, tanque ou qualquer outro objeto de tamanho semelhante. Mas a antimatéria tem vários outros usos, além dos militares. Vários estudos também mostraram que os antiprótons têm potencial para tratar certos tipos de câncer. E a antimatéria também pode ser utilizada como fonte de combustível para viagens interestelares. É concebível que o uso de antimatéria como fonte de combustível poderia impulsionar um foguete com humanos a bordo a cerca de 50% da velocidade da luz, que é rápido o suficiente para alcançar a estrela mais próxima da Terra, a estrela Centauro, em pouco mais de 2 anos. Então, por que ainda não criamos antimatéria suficiente para realizar esses feitos incríveis? A resposta é porque a antimatéria é incrivelmente rara, difícil de produzir e extremamente cara. Parece que quase todo o universo observável é feito de matéria regular, embora seja possível que possa haver galáxias inteiras feitas de antimatéria, até agora não fomos capazes de detectar nenhuma. A antimatéria é produzida naturalmente na atmosfera externa da Terra, quando os raios cósmicos de alta energia a impactam, mas a quantidade produzida é minúscula e dura poucos segundos, antes de entrar em contato com a matéria regular e se aniquilar. Pequenas quantidades de antimatéria chovem constantemente na Terra, na forma de raios cósmicos, partículas energéticas do espaço. Essas partículas de antimatéria atingem nossa atmosfera a uma taxa que varia de menos de 1 por metro quadrado a mais de 100 por metro quadrado. Os cientistas também viram evidências da produção de antimatéria acima das tempestades. Agora, vamos discutir como podemos criar antimatéria. Para realmente criar a antimatéria, os cientistas se concentraram na forma mais simples de matéria, o hidrogênio. Um átomo de hidrogênio consiste em apenas um elétron e um próton. Isso significa que a forma mais simples de antimatéria, um antihidrogênio, é composta de um antipróton e um pósitron. O pósitron é atraído por um antipróton, da mesma forma que um elétron é atraído por um próton. O primeiro antihidrogênio foi produzido em 1995 no CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, ao colidir antiprótons com átomos de xenônio. Infelizmente, leva apenas alguns milionésimos de segundo para que as partículas de antimatéria entrem em contato com suas contrapartes de matéria, aniquilando-se e liberando energia. Devido a isso, os cientistas trabalharam em maneiras de tornar a antimatéria estável o suficiente para ser contida. A chave era desacelerar os antihidrogênios para evitar que colidissem. E isso foi feito contendo a antimatéria em uma garrafa a apenas meio grau acima do zero absoluto. A temperatura é teoricamente mais fria possível. Em 2011, os cientistas conseguiram reter o antihidrogênio produzido por mais de 15 minutos utilizando este método. O único meio prático de adquirir a antimatéria, até agora, tem sido produzi-la artificialmente. Mas mesmo esse método é incrivelmente difícil e caro. A razão do enorme gasto com antimatéria é fácil de entender quando você percebe a tecnologia envolvida na sua criação. Por exemplo, o Large Hadron Collider, ou Grande Colisor de Hadron, operado pelo CERN na Suíça, é a peça de maquinaria mais complexa já construída por humanos. Demorou cerca de 1 década para ficar pronta, a um custo de cerca de 5 bilhões de dólares. Tem cerca de 10 milhas de diâmetro e contém 9.300 ímãs, todos os quais devem ser superresfriados a menos 271,25 graus Celsius, utilizando hélio líquido. Para que a colisão ocorra, as partículas são aceleradas a 99,99% da velocidade da luz, o que requer incríveis 120 miliwatts de energia elétrica.
o suficiente para abastecer uma grande cidade. O colisor tem um orçamento operacional total de cerca de US$ 1 bilhão por ano, com os custos de eletricidade sozinhos estimados em US$ 23,5 milhões por ano. O CERN produz 10 milhões de antiprótons por minuto, quando está totalmente operacional. Isso parece muito, mas na verdade é uma quantidade ridícula. A essa taxa de produção, para produzir apenas uma única grama de antimatéria, o CERN levaria cerca de 100 bilhões de anos. Um artigo escrito pela NASA em 1999 sugeriu que para produzir uma grama de antimatéria pode custar 62,5 trilhões de dólares, o que é quase 50% do PIB global atual. Agora você começa a ver por que os custos da antimatéria são tão altos. Porém, a produção é apenas o primeiro problema. Armazená-la talvez seja um problema ainda maior, já que a antimatéria aniquila a matéria instantaneamente. Você não pode simplesmente armazená-lo em um recipiente normal. Você tem que suspender o material sem que entre em contato com nada. E até agora, o CERN só conseguiu armazenar átomos de antimatéria por um recorde de 17 minutos antes de serem aniquilados. Uma vez que apenas 1 grama é suficiente para aniquilar uma cidade inteira, precauções de segurança e armazenamento do material, bem como mantê-lo em boas mãos, seriam de extrema importância. Criar antimatéria em grandes quantidades, se possível, abriria uma nova caixa de Pandora, que não poderia ser fechada uma vez aberta. Deixe-nos saber nos comentários a sua opinião sobre a antimatéria, se a humanidade deveria se esforçar mais para produzi-la. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar um like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para saber em primeira mão todas as vezes que publicarmos um vídeo novo. Em breve, nos veremos aqui novamente com um vídeo ainda mais interessante aqui no nosso canal Stereotypical World.